Bom dia, meus irmãos em Cristo e com Cristo. O tema da mensagem desta manhã é: lança, reparte teu pão. O texto básico é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz assim, o versículo número 1, a parte A: lança teu pão sobre as águas. Vou repetir: lança o teu pão sobre as águas. Irmãos, antes de eu estar entrando nessa mensagem, gostaria de dar tradução nessa mensagem. Amém? O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, é uma reflexão profunda sobre o sentido da vida debaixo do sol. Muitas vezes concluído que tudo é vaidade ou passageiro, sem um foco adequado em Deus. O capítulo 11, meus irmãos, muda o foco da mera observação da futilidade para um apelo à ação prudente e à fé. Mesmo reconhecendo que muitos resultados estão além do nosso controle, o ponto central é a importância de agir e trabalhar em vez de ficar paralisado pela incerteza da vida. Vou repetir essa parte final. O ponto central é a importância de agir e trabalhar em vez de ficar paralisado pela incerteza da vida. Amém, meus irmãos? Esse é o tema da mensagem. Esse capítulo 11 nos leva a isso. Meus irmãos, o primeiro tópico é: lança teu pão sobre as águas. Lança teu pão sobre as águas. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Vamos para a Bíblia? O procedimento prudente do sábio. O versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte, versículo 2, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Vamos repetir esse versículo 2? Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Meus irmãos, em Eclesiastes, desses dois versículos, do capítulo 11, versículo 1 e 2, ensina sobre a generosidade, fé nos resultados e prudência na vida e nos investimentos, encorajando a lançar o pão sobre as águas, ou seja, investir com generosidade e fé, mesmo sem ver retorno imediato, e a repartir com muitos, diversificar recursos, porque o futuro é incerto, mostrando que o bem que fazemos e as sementes que plantamos retornarão, mesmo que demore, e que devemos agir com sabedoria diante da estabilidade do mundo. Está vendo, meus irmãos? Esse livro de Eclesiastes nos remete no que nós estamos passando. Devemos agir com sabedoria e cautela diante da estabilidade do mundo. Nós temos que... O mundo está passando por estabilidade. Quem é o mundo? Nós somos o mundo. Que nós vivemos aqui. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Romanos 11, 2. Então, se nós estamos nesse mundo, pertencemos a esse mundo, mas não somos do mundo. Deu para entender? A Bíblia nos ensina isso, que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, porque o futuro é incerto. Tem muita instabilidade, muitas guerras, muitas nações brigando entre si, se matando a troco de nada. Então, meus irmãos, que esta manhã vocês meditem nesse tópico. Lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Seja encorajado a lançar o pão sobre as águas, porque o futuro é incerto, mostrando que o bem que fazemos e as sementes que plantamos retornarão, mesmo que demore. Às vezes não vai voltar imediato, meus irmãos. Aguarde um pouquinho mais. Aguarde. Que essa prova que você está passando não vai durar para sempre.
Isso nós estamos passando, as certezas, a disponibilidade do mundo não vai durar para sempre. Não vai durar. Mas nós estamos aqui. Se nós quisermos ter vitória, nós temos que ter derrotas também, não é verdade? A vitória vem depois de uma derrota. Uma grande vitória vem. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas nós passaremos por isso. Deus nos livra, Deus deixa nós entrar na tempestade, mas Ele nos livra da tempestade. Deus nos deixa no meio do vento, mas Ele livra nós no meio do vento. Ele não diz que nós não vamos passar por isso. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele fala, no mundo teremos aflições, por que nós vamos passar pelas aflições? Nós temos que passar. Mas não vamos ficar no meio da aflição. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu irmão. Você vai vencer o mundo. Jesus venceu o mundo e Ele nos deu esse encorajamento. Que nós, como cristãos, vamos vencer. Não importa onde que nós estivemos. Mas é a promessa de Deus que Ele venceu o mundo e nós vamos vencer. Se nós estivermos no querer dEle, não no nosso querer. Porque nós somos criatura, Ele é nosso Criador. Amém, meus irmãos? Vamos partir para o tópico de número 2. Estando as nuvens cheias. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3 ao 5. Vamos lá na Bíblia? Versículo de número 3. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Você vê que ele fala em 2 pontos. Não tem leste, não tem oeste. Sul ou norte. Sim ou não. Não tem o será nesse meio. Não tem o lado leste nem oeste. Então vou repetir. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. No lugar que cair a árvore, ali ela vai ficar. Pode ser no sul ou pode ser no norte. Então, se nós estamos passando na prova, não adianta correr para um lado e para o outro. Ali, a árvore que cair, ficará. O 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Está vendo? Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Amém? Que olha para o vento nunca semeará. Porque o vento, ele pode estar no lado sul, ou daqui, de repente, está para o lado norte, ou vice-versa. O 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Assim, a gente não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Nós não sabemos para onde vai o vento, para onde vai a tempestade. Se vai para o sul ou para o norte. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém, meus irmãos? O que esses 2 versículos nos remete? O Eclesiastes 11, 3, 5 ensina sobre a incerteza da vida e a soberania de Deus, usando metáforas da natureza. Se as nuvens estão cheias, usando metáforas da natureza. Se as nuvens estão cheias, chove. Se a árvore cai, fica onde caiu. E assim como não controlamos o vento ou a formação de um bebê, não compreendemos as obras de Deus, incentivando-nos a agir com fé e não paralisar pelo medo de tempos incertos, mas a semear e colher, confiando que Deus faz todas as coisas acontecerem, mesmo que não entendamos o como ou quando.
Vou repetir essa parte final agora. Incentivando-los a agir com fé e não paralisar pelo medo. De tempos incertos, mas a semear e colher confiando que Deus faz todas as coisas acontecerem, mesmo que não entendamos o como ou quando. O como ou quando. O como que vai acontecer? O quando. Meu, duas frases. Como? Como isso vai acontecer? Se o vento está soprando, ele pode mudar de lado. Como isso pode acontecer, a nossa colheita ser? Ou quando? Quando vai chegar? Quando vai chegar essa colheita dentro da nossa vida? Nós não sabemos, meus irmãos. Mas Deus sabe. Esse vento e essa tempestade vai passar. E a vitória vai chegar. O vento e a tempestade não vai durar para sempre na sua vida, nem na minha vida. Mas nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Quando nós estivermos andando no caminho dele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. O Deus que eu sirvo não divide a glória dele com ninguém. A glória era para ele, por ele e para ele. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade das riquezas, tanto das sabedorias quanto do conhecimento de Deus. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a ele, e ninguém acima dele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Então o como e o quando pertence a ele. O vento vem, a tempestade vem. Podemos até ser jogados na cova do leão. Fomos jogados na cova, mas o leão não pode nos fazer mal. Vai dormir e nós vamos descansar junto com os leões. Porque o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, ele pode deixar a gente entrar na cova, mas não sermos mortos na cova. Vamos passar pela cova, mas ele não tira da cova, sã e salvo. Porque o vento vai passar na sua vida, a tempestade vai passar e você vai ser feliz. Ser feliz. Sou feliz, sou feliz. Sou feliz. Só Jesus me faz tão feliz. Terceiro tópico, meus irmãos. Somos felizes. Podemos passar o tempo, a tempestade, mas vamos ser felizes. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, deixo para vocês outro Consolador. E nós temos o nosso Consolador, cada um tem o seu Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Que ele se entristece quando a gente faz uma coisa errada. Ele tem ciúmes de nós. Ele toma conta de nós. Ele nos avisa. Quando nós vamos passar por uma grande tempestade, ele nos avisa. Mas o como, o quando, é Deus que nos mostra. É Deus que faz a gente passar. E nos tira daquela tempestade e tira aquele vento. Amém? Terceiro tópico. Semeia pela manhã a tua semente. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 6 a 8. Vamos lá mesmo, na Bíblia? Versículo de número 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não reposes a mão, porque não sabe qual prosperará. Vou repetir essa parte A. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não reposes a mão, porque não sabe qual prosperará. Se é esta, se é aquela. Como ou quando? Se é esta, se é aquela. Ou se ambas igualmente serão boas. As duas podem ser boas. Mas às vezes nenhuma tão boa, ou às vezes só uma. Amém? O teu 7, doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. Doce é a luz, é agradável aos nossos olhos é ver o sol. Ou seja, é agradável aos olhos ver o sol. Doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol.
O 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que daqui a dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vou repetir. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. Dias nós vamos passando para as trevas. Porque serão muitos. A Bíblia fala que serão muitos os dias de trevas. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos para a Bíblia, meus irmãos? Vamos ver agora esse texto do Alegra-te. Semeia pela manhã a tua semente, né? Esse Eclesiastes 11, 6, 8 ensina a viver com diligência, fé e alegria, usando a metáfora do agricultor. Semear de manhã e à tarde significa trabalhar duro e aproveitar todas as oportunidades, pois não sabemos qual trará o melhor resultado. E não reter a mão e não ser ocioso. Também nos exorta a desfrutar a juventude e os prazeres, lembrando que Deus nos chamará para prestar contas e não se entregar ao desgosto ou excessos, mas viver com sabedoria, pois a vida é passageira e cheia de incertezas. Essa parte final diz assim: nos exorta a desfrutar a juventude e os prazeres, lembrando que Deus nos chamará para prestar contas e não se entregar aos desgosto ou excesso, mas viver com sabedoria, pois a vida é passageira e cheia de certezas. Meus irmãos, que texto, né? Que versículos. Pois a vida é passageira, meus irmãos, e cheia de certezas. Um dia você pode estar no topo, mas no outro dia você pode estar lá embaixo. Não devemos se entregar ao desgosto ou excessos, meus irmãos. Nós devemos deixar ver a balança no nível. Porque a mesma hora que a gente está no alto, pode estar lá embaixo. Então a gente tem que ficar no meio. Viver a vida sem excessos. Porque a vida é passageira e cheia de incertezas. Diz aqui na Bíblia que está falando. Não é o diácono Tenório, não. A Bíblia diz que a vida é passageira e cheia de certezas. Que vida você está levando, irmão? Cuidado. Deixa a vida de excessos, de prazeres. Viva a vida com Deus, em espírito e verdade. Lá vem a hora dos verdadeiros adoradores adorar o Pai espírito e verdade, porque Ele é espírito. E é importante que a gente adore Ele em espírito e verdade. João 4, versículo 23 e 24. Qual trará o melhor resultado? E não meter a mão e não ser ansioso, também nos exorta a desfrutar a juventude e os prazeres. E os prazeres, quais os prazeres? Você está pensando aqui? Não é os prazeres da carne, não? Você está pensando? Não, não é isso. É os prazeres do Espírito. É viver uma vida com Deus. É uma vida com amor ágape, é um amor genuíno, o amor de Deus. Porque mesma parte que Ele nos exorta a desfrutar a juventude e os prazeres, diz a Bíblia, lembrando que Deus nos chamará para prestar contas. Ele vai nos chamar para prestar contas. Se você estiver vivendo de prazeres da carne, a conta, as consequências vêm em sua vida. Mas se você estiver vivendo os prazeres do Espírito que habita em você, a sua vida, mesmo que passageira, será uma vida útil, uma vida de amor, uma vida de carinho, uma vida de abraço, uma vida de um amor fiel com Cristo. O amigo que eu encontrei, ele me surpreendeu.
Quando todos me deixaram, ele me acolheu, me mostrou suas feridas, das algemas me levou. Eu falei do meu dilema, ele me perdoou. É isso que é importante, meus irmãos. Quando você estiver passando por coisas que você não vai agradar de Deus, abra sua boca, conversa com ele. Faça como Davi. Davi tinha milhares de problemas. Saul queria matar Davi, mas não é só isso não. Davi foi assassino, mandou matar Urias, deitou com Betseba, cometeu adultério. Saul quis matá-lo. Passou vários problemas na vida e familiar. Mas ele é homem segundo o coração de Deus. Porque ele abria a boca e falava com Deus. Salmo 51 diz tudo. Vai lá no Salmo depois. Lê esse Salmo 51, que no versículo 11 diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus pode tirar tudo de mim, mas só não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque naquela época o Espírito Santo era emprestado para nós. Então ele falou com Deus: Senhor, pode tirar tudo, minha riqueza, pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele confessava com a sua boca que ele era pecador. E você está vivendo os prazeres da carne, mas não está abrindo sua boca para confessar a Deus o pecado que você cometeu? Ele já sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Irmãos, semeia pela manhã a tua semente. Qual semente você está semeando? A semente do amor ou a semente da discórdia? Você é joio ou é trigo? Você é trigo ou é joio? Medite, mas semeia pela manhã a tua semente. Amém? Vamos passar pelo tópico de número 4. Alegra-te, jovem. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10. Diz assim: a mocidade. O título 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazam ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabes, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. O 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Afasta, pois, do teu coração o gosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Está vendo, meus irmãos? Sabes, porém, que todas essas coisas Deus pedirá contas. Deus vai pedir contas. Afasta as vaidades da tua vida. Busca a Deus enquanto você pode, meus irmãos. Eclesiastes 11, 9 e 10 ensina que os jovens ensina os jovens, melhor dizendo, a aproveitarem a juventude com alegria, seguindo o desejo do coração, mas com a importante advertência de que Deus os julgará. Tudo é um convite para viver intensamente, sabendo que a mocidade é passageira, como vapor, como o ferro que solta o vapor, ele some. Então ela é passageira, ela some. E que essa alegria deve ser equilibrada com a responsabilidade de prestar contas a Deus, afastando preocupações e sofrimentos, pois o tempo é curto e a vida é fugaz. Significa passageiro, breve. O que significa passageiro? E a vida é fugaz, que significa passageiro, breve, efêmero, que foge rápido, ligeiro, reforçando a ideia de algo que não permanece. Vou repetir essa parte final. E a vida é fugaz. O que significa fugaz? Passageiro, breve, efêmero, que foge rápido, ligeiro, reforçando a ideia de algo que não permanece. Está vendo, meus irmãos, que ele nos leva isso aqui, que a nossa vida é passageira aqui na terra. Os jovens têm que se aproveitar, mas com dignidade, com amor e com carinho. Cuidado, meus jovens. Cuidado, jovens.
A Bíblia que fala que os jovens terão visões e os velhos sonharão, é mesmo que fala essas passagens. O mesmo Deus está falando lá, está falando aqui. Que a vida é passageira. E Deus julgará tudo. É um convite para viver intensamente, sabendo que a mocidade é passageira, como vapor. E que essa alegria deve ser equilibrada com a responsabilidade de prestar contas a Deus. Amém? Vamos partir para o sexto tópico. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Vai lá, pô. Vamos na Bíblia? João. João 6, versículo 48. Diz assim, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vamos continuar? Eu sou o pão da vida. O 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. O 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vou repetir esse versículo 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No versículo 35, do mesmo capítulo 6, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 35, capítulo 6 de João. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. Jamais. Taxativo. Não terá fome, é jamais. Jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. Vamos partir. O que João, capítulo 6, 41 a 51. Em João 6, 48 a 51, Jesus declara o pão da vida que desceu do céu. Contrando-se com a maná que os israelitas comeram no deserto, pois quem come dele nunca morrerá, mas viverá eternamente. Ele é o alimento espiritual que satisfaz a alma, sendo a sua carne dada pela vida do mundo. O verdadeiro sustento que se concede a vida eterna. Irmãos, Jesus é o nosso sustento. Ele é o pão da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu lamento e decanta labachai. Jesus, eu sou o pão da vida. Ele declara o pão da vida que desceu do céu, contrando-se com a maná que os israelitas comeram no deserto, pois quem come deste pão, que é Jesus, dele nunca morrerá, mas viverá eternamente. Ele é nosso alimento espiritual. Ele é nosso alimento espiritual. Sem ele, nós não somos ninguém. Se por acaso eu me manchar, eu sei que teu sangue pode me limpar. Vou me aproximar de ti e quero te dizer que estou limpo, estou limpo. Tenho prazer em ti, Senhor. Chegue perto dele. E quero ter prazer quando chegar diante de ti e me olhares e dizeres: estás limpo, estás limpo. Amém? Conclusão, meus irmãos. Eclesiastes 11, de 1 a 10, é um chamado à ação ousada. Fé, generosidade e alegria, com consciência da brevidade da vida e do julgamento futuro de Deus, incentivando a não palejar pelo medo das incertezas, mas revestindo bem
confiar em Deus e aproveitar os dias presentes, glória dele, pois ele é o responsável dos presentes para a glória dele, pois ele é o responsável por todas as coisas. E pedirá contas de tudo. Em resumo, meus irmãos, em resumos. O texto nos exorta a viver com um senso de urgência e propósito, lançando as sementes do bem e da fé, confiando no soberano plano de Deus, desfrutando a vida com alegria. Alegria responsável, estando cientes de que prestaremos conta de cada momento. Irmãos, reparte com 7, ou ainda com 8, mas lança teu pão sobre as águas, porque Jesus é o pão da vida. Eclesiastes 11, versículo de número 2. Vou repetir. Reparte com 7, ainda com 8, mas lança teu pão sobre as águas, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Então, nessa manhã, termina assim com você. Feche os olhos. Senhor, a tua palavra foi lançada, a tua palavra foi revelada. A tua palavra que essa manhã, Pai, que a gente tem que lançar nosso pão, o teu pão sobre as águas, Senhor. Esse livro de Eclesiastes é um livro, como diz o historiador, o livro de Eclesiastes traz somente atribuído ao rei Salomão, meus irmãos. Que essa manhã eu quero profetizar cura física, cura da sua vida sentimental, da sua vida particular, mas principalmente na sua cura espiritual. Que essa manhã seja ainda os olhos fechados, você venha buscar neste livro de Eclesiastes todo, mas principalmente no capítulo de número 11, ele é o teu pão. Ele é o pão da tua vida. Em João também diz isso. Em vários evangelhos, várias partes da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, diz que ele é o pão da vida. Ele é o nosso pão da vida, meus irmãos. Que esse momento você medite com os olhos ainda fechados, o coração cicatrizado. Que esse Jesus, o pão da vida, está presente na tua vida. Você pode estar passando pela prova. Você está passando por uma prova grande, meus irmãos. Mas ele é contigo. Ele vai deixar você passar pela prova, mas não deixará você dentro da prova. A prova que você tem que passar, meu irmão, você vai passar. Não é outro que vai passar, não é o Tenório. A prova que eu tenho que passar sou eu que vou passar, não é você que vai passar. Mas dentro dessa prova, Jesus nos livra dessa prova. Amém? Jesus nos livrou Daniel da cova dos leões. Ele nos livra de qualquer prova. Que essa manhã, que vocês venham meditar nessa palavra que Deus colocou no meu coração. Lança, reparte teu pão. Não sei com quem você vai lançar e repartir o teu pão. Se é alguém da família, se a outra pessoa se necessita mais do que da sua família. Eu sei que é a palavra que diz, lança, reparte teu pão. Lança e reparte o teu pão. Esta manhã, esta tarde ou esta noite, você vai ver essa mensagem. Porque assim, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai cuidar da tua vida. Ele diz assim, Ele cuidará da tua vida para sempre. E cuidará da tua vida para sempre. O Deus guarda de Israel nunca dorme, não dormitará. Ele está presente em qualquer hora, em qualquer lugar. E cuidará da minha vida para sempre. E cuidará da tua vida para sempre. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você tem que servir. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Fique com Deus, meus irmãos. Abre seus olhos agora e medite nessa mensagem de amor e de carinho
que eu vou estar mandando para cada um, através do YouTube, através do Zap, através do Facebook. Que esta manhã, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, que quando Elias falava, ele assinava embaixo, é mesmo Deus que eu sirvo. Essa eu vou profetizar agora, sobre a palavra que está saindo da minha boca. Deus vai entrar dentro da sua casa, vai tirar tudo que não pertence a ti, e tudo que não pertence a ele dentro desse lar, para a vitória chegar. Eu tenho certeza disso que eu estou dizendo, porque o Deus que eu sirvo, ele me usa como um canal de bênção, e ele já está assinando embaixo. O Deus de Elias, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão é o meu Deus, é o teu Deus. Eu vou para o Pai, Jesus falou, mas deixe poderes, vocês terão maiores poderes, farão mais coisas, maiores milagres que eu já fiz. Vocês farão mais coisas que eu já fiz, melhores coisas que eu já fiz. Por isso eu deixo para vocês o Consolador, meus irmãos. Então ele está assinando embaixo, através do diácono Geraldo. Ele está assinando esse dia, essas palavras que eu disse para vocês agora nesse final. Deixa Deus entrar na tua casa, deixe Deus entrar na tua família. A tua família do Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, faz um milagre em nossa vida, Pai. Faz um milagre dentro dessa casa, dentro dessa família. Que o dia da manhã será melhor que o dia de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Cristo e com Cristo. Um óculos santo, um beijo, um carinho do diácono Tenório, da comunidade apostólica IDE em Piruíbe. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.